Quando a gente fala de laboratório, precisão é tudo, não é mesmo? Por isso, essa análise aqui é essencial. A gente vai detalhar o passo a passo da calibração do viscosímetro da série SVM da Anton Par. É um processo fundamental para ter certeza de que os resultados são sempre confiáveis. E para começar, vamos buscar uma inspiração de peso. Uma citação de Galileu Galilei que, olha que curioso, está no próprio manual do instrumento. Meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Essa frase resume a alma da ciência e já nos coloca bem no centro do nosso tema, a importância da calibração. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos começar com a base de tudo, que é a medição, depois definir o que é calibração, passar pelas preparações, executar o processo passo a passo, analisar os resultados e, por fim, conversar sobre como manter essa precisão. Vamos lá? Seção 1. A essência da medição. Pensa só um pouco. A qualidade de um produto ou a validade de uma pesquisa, tudo isso depende diretamente da exatidão das medições. Se a medição falha, todo o resto desmorona junto. É por isso que a precisão é o alicerce de tudo, e é por aqui que a gente começa. Seguindo para a seção 2, o que é exatamente a tal da calibração? No contexto do SVM, essa palavra tem um significado muito, mas muito específico, e é crucial entender essa diferença para poder seguir em frente. O primeiro termo-chave é calibração. Pense nisso como se fosse um check-up de saúde para o equipamento. É um teste, sabe? Ele verifica a precisão do instrumento usando um padrão conhecido. O ponto crucial aqui é que essa etapa só verifica. Ela não altera nenhuma configuração interna. E isso nos leva direto ao segundo termo, correção de calibração. Se a calibração é o check-up, a correção é o tratamento. É a ação que a gente toma quando encontra um desvio. A gente aplica um fator que ajusta o instrumento para trazer as medições de volta para o lugar certo. E com isso, chegamos à seção 3, preparações essenciais. Sabe por quê? Porque uma calibração bem feita não começa na tela do instrumento, não. Ela começa na bancada do laboratório. A preparação é simplesmente tudo. Esse checklist aqui é fundamental. A gente começa preparando o líquido padrão e já inserindo os dados dele no sistema. Depois, o mais importante, as células de medição. Elas precisam estar impecáveis, super limpas e secas, porque qualquer resíduo pode detonar os resultados. Por fim, o líquido padrão tem que ser degaseificado. Bolhas, gente, são as inimigas número 1 de uma medição precisa. Cada passo desses evita um erro enorme lá na frente. E aqui vai uma dica de ouro, direto do manual. O valor de limpeza do instrumento precisa ser de, no mínimo, 90%. E por que esse número? É simples. Ele confirma que o oscilador de densidade está limpinho, sem contaminantes, garantindo que a medição vai ser do padrão e não de algum resto da última amostra. Certo, com toda a preparação feita, estamos prontos para a seção 4, o passo a passo da calibração. Agora sim, vamos navegar pelos menus do próprio equipamento. O caminho no software é bem intuitivo. Partindo da tela principal, a gente vai em Menu, depois Ajustes, aí a gente escolhe Ajustes do usuário SVM e, finalmente, Calibração. 4 toques e a gente chega lá. Assim que a gente entra no menu de calibração, é hora de escolher o tipo e definir a temperatura. E aqui o software tem uma coisa bem inteligente. Ele checa na hora se tem os dados de referência para aquele padrão naquela temperatura específica. Isso ajuda a evitar um monte de erro de configuração. A partir daqui, o processo fica bem interativo. O próprio instrumento vai guiando com instruções claras na tela, mostrando os passos físicos, tipo como encher a célula com um líquido padrão. É só seguir o que ele diz. Medição concluída. E agora? Bom, agora a gente entra na seção 5, análise dos resultados. Essa é a fase da tomada de decisão, onde a gente precisa interpretar o que o instrumento está dizendo. No finalzinho do processo, a tela vai mostrar a calibração concluída. Mas o mais legal é que o software não só apresenta as opções, ele recomenda uma ação e ainda destaca a escolha sugerida com uma seta. Facilita bastante a decisão, né? E as opções são basicamente essas duas. De um lado, aplicar correção. Isso faz o quê? Ajustar ativamente o instrumento. É o recomendado se os resultados estiverem fora da tolerância. Do outro lado, salvar apenas histórico. Isso funciona como um registro, sabe? Ele guarda os resultados, mas não altera nada. O que significa que aquele desvio que a gente mediu vai continuar lá nas próximas medições. A escolha aqui tem consequências diretas. Um ponto importante. Aplicar correções não é uma ação que qualquer um pode fazer.
Geralmente, fica restrita a administradores. E mais, o sistema tem umas travas de segurança bem espertas, como um limite de desvio de mais ou menos 5%. Isso evita que alguém aplique sem querer um ajuste muito drástico e errado, protegendo a integridade do equipamento. E, finalmente, a gente chega à seção 6, manutenção da precisão. Porque, veja bem, a calibração não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É um hábito. É a rotina que vai garantir a confiabilidade dos dados no longo prazo. Então, qual seria a frequência ideal? O número para guardar na cabeça é este aqui, uma vez por mês. E não é um número tirado do nada. Esse número vem de uma fonte muito confiável, a norma ASTM D7042, que é uma grande referência na indústria, especifica que a calibração de viscosidade e de densidade deve ser feita mensalmente. Seguir essa norma é a melhor prática para garantir a precisão dos resultados sempre. E assim a gente conclui o nosso guia. Fica a pergunta para todo mundo refletir. Será que os resultados do nosso laboratório são tão precisos quanto poderiam ser? A calibração regular, feita de forma metódica, é o que transforma a incerteza num sim cheio de confiança. Obrigado pela companhia